Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre as nossas questões pessoais, os nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco. Deus é fiel? Como explicar esta questão a partir das concepções humanas? Deus é fiel mesmo? Você já imaginou se Deus fosse infiel? E nós, somos fiéis a Deus? Como entender essa questão que tantos têm por lema da vida, a ponto de colocarem a frase nos carros, nos impressos, nos para-choques dos caminhões? Qual o verdadeiro sentido para a expressão Deus é fiel? Fidelidade a Deus e suas interpretações será o tema a ser explorado na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado especial. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Aprendemos que somos individualidades, o que é certo. Contudo, pensar para agir como indivíduo ou individual, não. O que queremos dizer com isso é que não somos uma ilha, e sim um continente. Quando retornamos a um corpo físico pela reencarnação, nos comprometemos com uma coletividade. Seja ela na composição do lar que formamos, no trabalho, na sociedade, no mundo. Nenhuma criatura está por sua conta somente. Observemos alguns fatos que podem evidenciar esta ideia diretriz. Nossos pais que nos recebem na porta do berço, quanto fizeram ou ainda fazem por nós? Quanto aplicaram em nossa educação, no provimento, nos estudos? Somos parcela deles. Nossos professores que empregaram seus esforços para nos transmitir seus conhecimentos, nós somos parte deles. Os amigos espirituais que avalizaram nossa vinda a uma nova existência corporal passaram a ser parte de nós. Quando o Criador confia-nos a vida, seguramente Ele emprega de si as suas virtudes, nós nos enchemos dele, portanto. Ainda que sejamos individualidades como espíritos imortais, contudo, somos seres múltiplos, porque nos preenchemos de um pouco que é dos outros em nós. Assim, já não temos o direito de nos dispormos de acordo com a nossa exclusiva vontade. Na medida em que nos permeamos dos outros, também somos nós a nos constituirmos parcela dos outros também. Da mesma forma, constituímos nossos semelhantes a partir daquilo que oferecemos de nós. Este pensamento sistêmico está na base da proposta de Jesus na concepção da família universal. Pensemos nisso, antes de desistir de nossas construções, a fim de que sejamos obras inacabadas, por nós e pelos outros também. Não temos o direito de malbaratar os investimentos feitos em nós, porque são frutos do amor deles por nós. Seres múltiplos que somos pelos esforços coletivos para construções felizes, nos ligamos pelos laços inquebrantáveis da imortalidade aos nossos irmãos em humanidade. Pensemos nisso. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Fidelidade a Deus. Olá, começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E hoje o nosso convidado especial, aquele que tem precisão cirúrgica e tem se notabilizado nas respostas do quadro Espiritismo Esclarece, Dineu de Paula. Seja muito bem-vindo, Dineu, novamente. Obrigado, Márcio. Obrigado. Dineu, as perguntas não param de chegar, né?
E você sabe, eu também sei, o Espiritismo tem respostas profundas para muitas questões que são desafiadoras, sobretudo nesses dias em que faltam propostas válidas. E o tema de hoje, fidelidade a Deus. Dineu, o que é que significa isso, ser fiel a Deus? Márcio, o vocábulo fidelidade, quando se olha no dicionário, ele tem diversos significados, como lealdade, firmeza, exatidão, pontualidade, constância nos momentos difíceis e também obediência. E na realidade, essa questão da primazia da vontade de Deus, de você considerar a vontade de Deus em primeiro lugar, ela é presente na maioria das religiões, ela não é uma inovação da doutrina espírita de modo algum. Tanto que Jesus, quando lhe indagaram a respeito de qual era o maior mandamento, o principal mandamento, ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então é interessante que Jesus foi instado a apresentar o maior mandamento e apresentou logo dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o fato de ele tê-los apresentado entrelaçados num primeiro momento, certamente quer significar que é impossível cumprir um sem cumprir o outro. Não é possível que você ame Deus e trate mal as criaturas dele, e trate mal a si próprio, ou que você tenha uma relação muito ruim com a vida, seja alguém de muito mal com a vida, ingrato a Deus, e ao mesmo tempo trate bem o seu semelhante. Então, eles estão entrelaçados. Mas também não é defeso entender que existe uma hierarquia entre eles. Porque, afinal de contas, Jesus disse: o primeiro e grande, que é Deus sobre tudo. Tá? E o segundo, que é semelhante a esse. Então, vejam, o primeiro e maior é amar a Deus, né? De toda a alma, todo o pensamento e todo o coração. Então, é algo que reclama o ser por inteiro. E é o primeiro e é o maior. Certo? Então, eu quero saber por que amar a Deus é o primeiro. Pois é. E vejam, o segundo daí já vem, evidentemente, muito ligado, mas é subordinado de uma certa maneira, né? Então, realmente, quer parecer que em circunstâncias ordinárias não existe contradição nenhuma entre eles, mas em algumas circunstâncias muito especiais é preciso fazer com que prepondere o amor de Deus. E há uma passagem no Evangelho em que Jesus deixa isso ainda mais claro, que é quando ele diz, é uma passagem, é bastante comentada, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, irmãos e irmãs, e assim também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Conforme a tradução, tá, que se alguém não odiar a sua família, não pode ser meu discípulo. No Evangelho segundo o Espiritismo, explica-se que a tradução mais correta seria amar menos. Ou seja, a criatura ela deve estar disposta a colocar o respeito à ordem cósmica revelada pelo Messias acima do amor a si próprio e das suas pessoas mais queridas, quando isso for necessário. Então, e daí realmente a questão que se coloca é por que isso, entende? Por que Deus ordenou o universo de uma forma que o amor a ele tem de vir antes? Será vaidade, ciúme, ele quer ser amado mais, ele é avarento do amor de suas criaturas? É carente, o que é? É, exatamente. Só que Jesus, ele inovou o pensamento religioso justamente por apresentar uma faceta de um Deus bondoso, um Deus Pai, amoroso, tolerante. Então, ele mudou isso. E o Espiritismo, que vem num contexto em que as criaturas conseguem entender conceitos mais abstratos, ele apresenta a Deus como uma inteligência cósmica, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, não é um Deus antropomórfico, não é um Deus com características e vícios humanos,
Então, evidentemente que não é por vícios humanos que Deus organizou o universo de uma forma que o amor a Ele vem antes, tá? E daí fica a sua pergunta, por que isso? Exatamente. Porque é uma fórmula de felicidade. Então, Dirão, parece, então, dentro desse contexto, que amar a Deus significa cumprir as suas leis e também que isso implica alguma espécie de sacrifício. Amar a Deus implica sacrifício? Implica, com certeza. Tá? Mas retomando um pouco a ideia de por que o amor a Deus vem antes e por que isso gera felicidade. Tá? No Livro dos Espíritos, são desdobrados esses conceitos bastante sintéticos que Jesus apresentou, que uma característica das grandes almas é falar pouco e dizer muito. Né? Só que para você... Eu não sou uma grande alma, Dirão. Olha, nem eu. Então, estamos juntos nisso, certo? Mas é preciso um esforço para entender o que uma grande alma diz com poucas palavras. E no Livro dos Espíritos, as leis morais da vida, isso é explicitado, é um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos que é dedicado a esse explicitar, a esse evidenciar das leis morais da vida. E lá se diz que a lei natural é a lei de Deus, e que essa lei ela é feita para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Então, em circunstâncias normais, não há contraposição entre o amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas existem circunstâncias críticas em que é preciso colocar o cumprimento das leis morais acima dos interesses pessoais. Nós vamos falar, então, dessas circunstâncias depois do intervalo. Fique conosco, a Renata já está nos chamando. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Fidelidade a Deus. Estamos de volta. Dineu, então nós falávamos aqui antes do intervalo sobre as situações especiais em que o amor a Deus deve preponderar. Justo. Quais são essas situações? Então, tendo em mente que não é um Deus humano, você não está amando uma criatura humana, certo? É uma inteligência cósmica que rege o mundo com base em leis perfeitas que se voltam a garantir a felicidade do homem. Então, o amor a essa divindade cósmica implica o cumprimento de suas leis, tá? Então, o problema é que o amor humano, por vezes, é simplesmente querer, é simplesmente desejo, é simplesmente vontade. O paradigma do amor ao próximo é o amor a mim mesmo. Então, eu posso ter alguma viciação no meu sentimento que faz com que o meu amor ao próximo possa se manifestar de uma forma um tanto bastarda. Tá? Por exemplo, eu estou com um parente que está com uma enfermidade terminal, sofrendo muito, e eu reflito de uma forma muito equivocada. Tá? Se fosse eu que estivesse sofrendo tanto, eu ia querer morrer, eu ia querer que terminasse. Então, eu posso ficar tentado tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Então, eu vou apressar a morte dele. Tá? Mas isso é um erro horrível, porque o ser humano não pode dispor da vida do outro. Tá? Até porque tem uma arrogância implícita nesse raciocínio, que é que Deus está demorando. Né? A inteligência suprema do universo não está dando conta da situação. Então, eu vou tomar conta. Tá? Ou também eu estou com a vida constituída, eu estou casado, tenho filhos e aparece alguém que mexe muito comigo, eu arrumo uma desculpa, entendo que aquela é a minha alma gêmea, e daí eu vou abandonar os meus deveres, a minha família, os meus filhos, entende? E são tantos outros contextos, por exemplo, na educação dos filhos, educar os filhos enchendo-os de mimos e fazendo eles entenderem que são especiais, quando, na verdade, o dever dos pais é fazer os filhos entenderem que eles são iguais aos outros,
porque a igualdade é inerente à vida. Então, a reflexão a respeito das leis morais da vida, lei de progresso, lei de trabalho, a lei de reprodução, que tem como contraparte o dever de castidade, ou seja, que não é a ausência de atividade sexual, mas que a atividade sexual se dê num contexto de amor, compromisso, fidelidade, respeito. Tudo isso são preventivos, ou seja, Deus ordenou o universo de uma forma que o amor a Ele vem antes, porque essa reflexão sobre as leis dele e o cumprimento a essas leis previne o homem de muitas dores. Dineu, você acha também que, agora, mais uma situação do dia a dia nosso, né? Às vezes a gente vê mobilizações de comunidades, a pessoa está lá no estado terminal, 115 anos de idade, né? Está morrendo, daí uma comunidade inteira se mobiliza, nossa, vamos orar para que ele não morra, vamos orar para que ele fique. Você acha que isso também revela uma certa falta de resignação? Ou seja, às vezes nós encaramos Deus, as suas leis e a morte como um castigo, uma punição? Você vê por aí também? Eu acredito que sim, que é uma falta de compreensão, até porque é inerente a essa colocação, a esse entendimento de Deus como inteligência suprema, que ele não erra. Qual a possibilidade de eu estar entendendo mais uma situação do que a inteligência suprema do universo? Então, eu preciso me colocar numa posição de humildade perante a Deus. Porque a humildade perante o próximo não é eu me achar um coitado. Eu sou igual a todo mundo, nem melhor e nem pior. Meus talentos são diferentes, a minha caminhada é diferente, mas eu não sou essencialmente melhor e nem pior. No princípio e no fim seremos exatamente iguais. Mas Deus está acima e Deus não erra. Então, realmente, essa fidelidade a Deus é a constância nos momentos difíceis. E entender que eu não tenho, às vezes, o completo entendimento de tudo que ronda uma situação. Eu não sei o que significa para aquela pessoa viver um pouco mais ou um pouco menos. Eu não sei se chegou a hora da misericórdia incidir sobre ela e ela vai ser libertada. É Deus quem faz esse juízo, né? E eu preciso me submeter com tranquilidade. Então, a fidelidade a Deus deve levar o homem basicamente ao cumprimento dos seus deveres? Justamente. E vejo que Jesus, já um grande entendedor da natureza humana, sabendo que muitas vezes o discurso religioso fica só na palavra, ele já esclareceu, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não são os brados religiosos, mas é a decência no dia a dia, certo? E se Jesus disse que o cristão deve ser o sal da terra e a luz do mundo, é porque deve ter algo de diferente no comportamento dele, que sirva de parâmetro, né? Vejam, a encarnação é um processo mediante o qual nós nos cansamos ou abandonamos alguns hábitos mais primitivos, típicos da animalidade, e nos preparamos para a vivência plena da humanidade. Então, é preciso abandonar o egoísmo, a leviandade sexual, todo esse entregar às paixões e viver a humanidade de uma forma plena. E não dá para ter ilusão com fórmulas mágicas, por exemplo, aceita Jesus no coração e fica rico, bonito e famoso. Tá? Não é bem assim, até porque Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, certo? Então, realmente, para ser religioso é preciso cumprir os deveres, as leis morais, basicamente ser uma pessoa decente. Entendi. Então, não é fácil, não, mas não é possível. É possível até porque Jesus disse que o jugo dele era suave, tá? Então não é uma coisa horrível. Evidentemente que tem o abandono de alguns hábitos que não fazem mais sentido, mas o que vem junto com esse processo de libertação, a consciência tranquila, essa moderação de apetites, esse controlar das próprias vontades, tudo isso traz uma paz diferente, que não é a paz do bruto, é uma paz feita de mais tranquilidade, de plenitude, é algo que se deve construir. Tá certo, Dineu. Muito obrigado, novamente, pela sua disposição, pelas respostas objetivas, bem fundamentadas. E a você que nos acompanhou, o programa continua. Fique conosco. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa,
Mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Considerando o momento pelo qual passam as religiões em nossa sociedade, pode-se dizer que elas são um mal? Trata-se de uma obsessão, de uma perturbação coletiva? Acompanhando o pensamento de alguns dos benfeitores espirituais que através de mim se comunicam, todos eles lamentam a falta de responsabilidade de alguns líderes religiosos. É óbvio que existem homens e mulheres de grande valor liderando as greis religiosas, abnegados servidores de Jesus, mas a grande maioria, e podemos afirmá-lo com tranquilidade de consciência, usa a religião para fins pessoais, quando deveria usar os seus fins para a grandeza da religião. É Jesus que nos disse: e aquele que se não negar a si mesmo e vir até mim, esse não será digno do reino dos céus. Será que alguns líderes religiosos, alguns trabalhadores da seara do bem, temos tido a coragem do Papa Francisco de renunciar à opulência vaticana, de enfrentar as vicissitudes que encontrou na Cúria Romana, de ter a coragem de demitir cardeais e de propor uma igreja simples e bela, como a igreja do Evangelho de Jesus? Outros espíritos, como Madre Teresa de Calcutá, que asseverava na sua liderança humilde: é necessário amar até doer. Ou do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, que entregou a sua vida ao serviço do bem. Toda a sua existência é o hino estoico à fraternidade, à caridade, ao amor. Allan Kardec, que ao conhecer a verdade transcendeu-se a si mesmo e desencarnou quase que na pobreza, vivendo dos estipêndios que eram possível coletar no trabalho honroso a que se dedicou, não tendo a preocupação de amealhar recursos que ficam na terra. Então, aos líderes de quaisquer doutrinas religiosas ou qualquer doutrina filosófica idealista superior, cabe a tarefa de viver a doutrina, divulgá-la pelo exemplo, caminhar com simplicidade e entregar-se a Deus, porque em todas essas filosofias idealistas e doutrinas espiritualistas, Deus é a figura máxima. E como seu filho não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, deveremos ter muito cuidado quando nos entregamos à opulência, aos desvarios do poder transitório ou às aparentes falsas necessidades da vida, de ambições e de luxo. Acompanhe agora o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação especial de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Caridade, virtude tão importante para todos nós. Quando pensamos na caridade, vem à nossa mente as pessoas infelizes, desafortunadas ou em condição inferior, física, moral ou socialmente. Em geral, a caridade está associada com essas atitudes de amparo aos mais necessitados, de socorro aos infelizes, aos desafortunados. Mas o que é a caridade para o Espiritismo? Allan Kardec vai perguntar aos espíritos na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão constituem as três virtudes fundamentais que formam a caridade na visão espírita.
mas não apenas a benevolência para com os infelizes, os desafortunados, aqueles que estão em condições inferiores a nós, mas benevolência para com todos. Fazer o bem indistintamente para os inferiores, para os superiores. Em todas as circunstâncias da vida, busque ser útil na medida do possível, dando o melhor de si para todas as pessoas de sua convivência. Indulgência para as imperfeições dos outros, porque de indulgência precisamos todos nós. Compreender, tolerar o outro, saber que seus defeitos também são nossos defeitos. Todos possuímos dificuldades, imperfeições que precisam da compreensão, da tolerância. Perdão das ofensas. Ter a capacidade de receber o mal praticado pelo outro, sem que este mal se transforme no nosso próprio mal dentro do nosso mundo íntimo. Esta é a virtude do perdão, que nos possibilita receber as ofensas, as agressões, sem ódio, sem rancor, discutindo e às vezes discordando com o ofensor, mas jamais odiando, não permitindo que o mal praticado lá fora seja o mal dentro do nosso mundo íntimo. Benevolência para com todos nos permite agir naquilo que é certo, naquilo que é correto. Indulgência para com as imperfeições dos outros nos dá condições de não julgarmos o outro sem levarmos em consideração que todos somos imperfeitos. Perdão das ofensas nos permite ter um sentimento de paz e de equilíbrio ante o mal, ante as realizações malvadas do mundo das outras pessoas. Benevolência, indulgência e perdão, virtudes essenciais para a caridade na visão de Allan Kardec. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições anteriores do programa. Curta e compartilhe a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe as atualizações. Agradecemos muito a sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo programa.